Olá, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Apesar de toda essa situação, né? Nós sabemos que o que afunda o navio não é quando ele está na água, o que afunda o navio é quando a água entra dentro dele. Então nós podemos estar cercados por uma situação difícil, mas não deixamos o desespero tomar conta do nosso coração, porque o nosso coração é de Jesus. E como Salomão disse, de tudo que você deve fazer, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Quero compartilhar com você um texto que está no meu coração nessa manhã, aqui no Salmo de número 73, o Salmo, né, da família de Asaf, que foi um ministro de louvor no tempo de Davi, e ele passa por uma crise existencial, um momento difícil, e então ele escreve aqui o Salmo 73, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que tropeçaram e por pouco eu não escorreguei, pois tinha inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doença como os outros homens. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois um dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Esse salmo ele é simplesmente fantástico, porque a Bíblia não esconde nada a respeito dos grandes homens de Deus. Ela não precisa maquiar, passar uma falsa aparência de santidade, porque embora muitos homens tenham feito grandes realizações para Deus, todos nós passamos por momentos de luta. E é exatamente isso que acontece com Asaf aqui no Salmo 73. Ele diz assim, olha, quando eu olhei para os ímpios, meus pés quase que se escorregaram. Eu quase caí, porque quando eu comecei a olhar a prosperidade deles, esses caras não ficam doentes, estão sempre despreocupados, saudáveis, sabe, aumentando as suas riquezas. E para mim foi muito difícil quando eu tentei compreender tudo isso, sabe? Porém, o versículo 17 traz a chave desse salmo. Ele vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Sabe por quê? Asaf entendeu que a identidade dele não é um momento, sabe, de dificuldade que ele está passando. Porque quando ele entra no santuário, o Espírito Santo ministra no coração dele o final dos ímpios. Que vale a pena ser íntegro. Vale a pena, sim, guardar os princípios e os propósitos que regem a nossa vida. Ele diz que se eu tivesse falado com eles, eu trairia os teus filhos, ou seja, ele trairia o seu propósito de vida. E eu quero dizer para você, querido, talvez você, no meio de tudo isso, eu sei que está sendo difícil para você, como é para mim, como é para todo mundo, entender certas coisas nesse tempo, mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Não perca a sua esperança, descanse o seu coração. E Asaf, ele entrou no santuário físico, mas ele estava no tempo da lei, hoje nós estamos no tempo da graça. E você é sacerdócio real, nação santa, você é o templo que Deus habita. Então eu quero dizer para você, pense sobre quem você é, sobre o que Cristo fez. 1 Pedro 2,9 diz que você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, um povo santificado, separado, exclusivo. Essa é a sua identidade. Passarão as dificuldades, a crise do Covid vai passar, passou a peste negra, passou a gripe espanhola, passou o ebola, passou a cólera, mas as palavras de Deus não hão de passar. Se apegue ao propósito da sua vida, porque o mais triste de uma vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Então fique firme no propósito que Deus tem para a sua vida, que é a palavra que está lá em Levítico 6:23, o
fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque todas as manhãs as cinzas eram removidas e ali os levitas, sacerdotes, eles colocavam mais lenha para ser queimada, eles alimentavam esse fogo. E que nessa manhã você alimente o fogo do Espírito Santo, como diz a palavra lá em Lamentações 3:21, porque eu vou trazer à minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. E que a esperança seja ativada no seu coração, firmes e fortes, embasados na palavra de Deus para um novo tempo. Deus conta contigo para tocar essa geração. Quero orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja alinhado, Senhor, que o meu irmão, a minha irmã, que nesse momento, Senhor, talvez esteja trabalhando, seja um profissional de saúde, da segurança, ou esteja em casa de home office, alguém que perdeu o emprego, Pai, enfim, que o nosso coração esteja descansado no Senhor, Pai, que as notícias ruins que chegam não contaminem o nosso coração, mas que nós, nesse momento, Pai, escolhamos a esperança que há na Tua palavra, Senhor, que na nossa mente o que domina, o que prevalece é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa dar graça, ajudar os nossos filhos, nossos pais, irmãos, tios, tias, a nossa família espiritual, Pai, que nesse tempo nós venhamos a manifestar o Teu reino e ser resposta para essa geração, Pai. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, que possamos ser como flechas, Senhor, inflamadas que acertam o alvo nessa geração, para abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa nação, o mundo inteiro, Pai, que em nome de Jesus todos os efeitos dessa crise sejam minimizados, Pai, as famílias sejam guardadas e que possamos avançar em direção ao nosso propósito. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe muito, que você possa aí se inscrever no canal, compartilhar no WhatsApp, no IGTV, que se você foi edificado por essa palavra, para abençoar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.